Hey everybody! Today we are going to talk about Black Friday. Hoje nós vamos conversar sobre Black Friday aqui na nossa aula. Saber inglês não é simplesmente pegar uma palavra e traduzir do português para o inglês. Saber esse idioma não é simplesmente isso, falar as palavras naquele idioma. A gente precisa saber o que está por trás daquilo também, né? Então é importantíssimo que a gente saiba em relação à cultura, o costume das pessoas daquele país, para a gente entender certos vocabulários, certas situações, piadas, inclusive. Às vezes a gente vê uma piada numa série, num filme, não faz sentido nenhum pra gente e muitas vezes é porque a gente não conhece exatamente essa cultura que está por trás ali daquelas palavras. Então, por isso, eu sempre trago para os meus alunos esses assuntos nas aulas de inglês. Não é exatamente ensino de inglês propriamente dito, mas é sim dentro da aula de inglês, porque é importantíssimo a gente conhecer essa cultura aí para poder estudar, aprender melhor, tá? Como a gente sabe, o inglês ele é falado como idioma nativo em vários países, né? Mas o país que mais chama atenção é os Estados Unidos. E aí acaba que a gente traz muito assunto dos Estados Unidos. Mas aos poucos eu também trago informações de outros países, né? Canadá, Inglaterra, Irlanda, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né? Sobre essas pessoas que falam inglês de forma nativa, como que eles vivem, quais são os costumes, tem muita diferença em relação a nós ou não. Mas os Estados Unidos é o país que mais se destaca e, inclusive, é o país que eu morei. Então, por isso eu tenho mais conhecimento com a cultura americana, porque eu vi de perto, eu pude conviver, enfim. Então, por isso que a gente acaba conversando mais sobre os Estados Unidos. E já que a linha que eu sigo também, né, de ensino para vocês, é o inglês norte-americano. Mas hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre a Black Friday. Então, para começar aí, Black Friday, então significa sexta-feira negra, né? Sexta-feira preta. Então, Black é a cor preta e Friday é o dia da semana, sexta-feira. Tem a relação aí com o dia da semana, sim. E que dia que é comemorado? Tem uma data específica? Não, não tem uma data específica. Quando que acontece a Black Friday? Nos Estados Unidos é comemorado o Thanksgiving, que é a ação de graças, o dia de ação de graças. E aí é algo que não faz sentido pra gente, porque tem a ver com a colonização, tem a ver com a cultura deles. Então é um dia em que eles dão graças, que eles agradecem e comemoram a fartura que eles têm na vida. Alimento, pessoas, né? Tudo de bom que eles têm ao redor. Começou com essa questão aí de comemorar a fartura de alimentos, tá? Então, esse dia de ação de graças, ele é comemorado sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, é no finalzinho aí do mês de novembro. Então, é igual a gente comemora Dia das Mães, Dia dos Pais, que não tem uma data específica. Tem a ver com o dia que vai cair lá no mês, né? Igual o Dia das Mães é o segundo domingo do mês de maio, por exemplo. Então, o Dia de Ação de Graças, ele é comemorado dessa forma também. Não tem uma data específica. E por que eu tô falando do Thanksgiving? Pra gente poder se situar. Porque a Black Friday, ela acontece no dia seguinte, o Dia de Ação de Graças. Então, é sempre a sexta-feira que vem depois do Dia de Ação de Graças. Beleza. E o que é essa Black Friday? O que ela é hoje pra gente, né? Ou atualmente. Não pra gente, tô falando assim, pra gente brasileiro, não. Pra nós, atualmente. A Black Friday é um dia em que as lojas, elas fazem promoções para poder ter um ganho aí na economia, né? Já é fim de ano, então para poder dar um aquecimento na economia, principalmente porque falta menos de um mês para o Natal, né? Quando chega a Black Friday, geralmente aí um mês, um pouco menos de um mês para a chegada do Natal. Então,
as lojas, as empresas, né, o comércio no geral, baixam os preços por um dia. Então, nos Estados Unidos, é exatamente por um dia que acontece a Black Friday, tá? Eu vou contar para vocês que eu passei a Black Friday lá, tá? Eu vou contar como foi a minha experiência com a Black Friday. Quando eu morava nos Estados Unidos, já tinha rumores de Black Friday aqui no Brasil. Não era tão forte igual é aqui hoje, né? Que várias empresas fazem essa promoção, mas já era comentado um pouco aqui sim. Mas não era tão forte ainda. Então, foi uma experiência bem legal viver o Dia de Ação de Graças e depois a Black Friday lá nos Estados Unidos. Então, é um dia, são 24 horas em que o comércio do país fica assim enlouquecido, né? Então, todas as lojas, todo tipo de comércio. E alguns anos atrás não tinha essas promoções da Black Friday na internet, não, tá? Então, tinha tem o dia específico da Black Friday que eles chamam de Cyber Monday, que aí é a segunda-feira depois da Black Friday, aí entrava as promoções na internet. Mas, hoje em dia, na Black Friday, como é muito grande essa questão aí de e-commerce, né? As lojas virtuais, acaba que tudo entra em promoção no dia da Black Friday. Então, diferente aqui do Brasil, que o pessoal começou a fazer Black Week, Black November, que aí fica a semana inteira ou o mês inteiro de promoção, lá nos Estados Unidos a Black Friday é exatamente on Friday, na sexta-feira. Então, é 24 horas de promoções. E quando que começou isso, né? Tem alguns rumores, tem algumas explicações por que que ficou sendo assim na sexta-feira, por que que se chama Black Friday. Então, eu até separei aqui uns tópicos com algumas informações. Então, o termo Black Friday, ele já foi utilizado para designar outras coisas, tá? Então, antes de existir esse dia aí de promoções, a Black Friday, esse nome tinha relação com questão de ações na bolsa de valores. Então, era algo ruim. A Black Friday, nessa época, era usado esse termo para designar algo ruim, porque aconteceu algo, né, de alguns acionistas comprarem, isso foi no século XVIII, tá? Deixa eu ver aqui, eu anotei a data aqui. Isso, então cerca aí foi em 1869, teve uma situação em que alguns acionistas compraram uma quantidade enorme de ouro para poder vender depois, porque a ação estava em alta, né? Os valores estavam em alta. E aí eles esperavam lucrar muito com isso. Só que assim que eles compraram, aconteceu algo terrível na bolsa de valores. E aí o mercado de ouro quebrou nessa época. E isso aconteceu em uma sexta-feira, então por isso aí Friday. E aí, vários investidores de Wall Street, né, que aí é o lugar mais famoso quando a gente fala aí de ações, acabaram falindo, né? Tiveram aí o investimento arruinado, investiram muito e aí, de repente, o mercado de ouro quebrou. Então, por isso que eles começaram a chamar, por isso que eles designaram essa data aí de Black Friday, porque foi uma crise financeira que aconteceu em uma sexta-feira, tá? Então, um dos primeiros aí sentidos para a expressão Black Friday foi esse, e foi uma conotação ruim, né? Foi a quebra aí no mercado do ouro. E aí ficou por um bom tempo sendo utilizado para essas situações aí, quando tinha quebra na bolsa de valores, quando algum mercado arruinava. Então, eles ficaram usando por um tempo esse termo Black Friday para isso. E aí, já, né, teve esse termo, mas depois começou a vir o termo Black Friday para o que a gente já conhece hoje, né? Que aí é em relação à questão do lucro,
das lojas, do mercado em si, né? Esse ganho na economia que o pessoal teve essa ideia de fazer. E de onde que surgiu essa ideia? Então, os estudiosos falam que o que acontece? Tem a ver com um costume muito comum lá nos Estados Unidos. Eles têm o costume de sempre quando é uma data muito especial, quando é um feriado, algo assim que é muito comum no país e que é bem importante para eles, eles marcam com uma partida de futebol americano. Então, eles têm assim um time um time não, um jogo de futebol americano para poder abrir o feriado ou fechar o feriado, para poder comemorar, né? Eles gostam muito de esporte, os americanos são muito ligados a esporte, de uma maneira bem diferente nossa. Um outro dia eu comento sobre isso. Mas eles são bem ligados a esporte, praticam bastante, acompanham bastante. E aí eles fazem isso em datas comemorativas, como Natal, Réveillon. E aí, o Dia de Ação de Graças é um dos maiores, ou se não o maior feriado dos Estados Unidos. É importantíssimo, principalmente porque ele não está ligado à questão religiosa, então todo mundo no país pode participar e pode comemorar, né? Então é algo mais democrático. O Dia de Ação de Graças é uma das datas que eles tinham esse costume de ter uma partida de futebol americano para poder marcar a data em si, né? O feriado. E aí, o que que acontecia? Os policiais da cidade de Filadélfia começaram a usar o termo Black Friday para se referir à sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças, para poder falar que era um dia que era muito conturbado, porque tinha a quinta-feira, que era o Dia de Ação de Graças. Aí, geralmente, a partida de futebol americano acontecia no sábado. Então, a sexta-feira era, tipo assim, a véspera, né? Para organizar para o futebol, para a partida. Então, tinha que ter muita gente trabalhando para poder suprir, né? Aquilo ali, para poder dar conta e fazer acontecer. E aí, a cidade ficava abarrotada, né? É uma cidade muito famosa, muito turística, a cidade de Filadélfia. Então, ela ficava cheia, lotada já na sexta-feira. Então já começava aí a ficar a cidade conturbada, os policiais terem que trabalhar mais. Então eles começaram a chamar de Black Friday, porque eles não tinham descanso, era difícil. Então, mais um termo aí para Black Friday, porém no sentido aí mais conturbado da situação. Só que o que acontecia em contrapartida, né? Tinha essa situação aí de que as pessoas trabalhavam mais, a cidade ficava lotada, só que os comerciantes aproveitavam essa confusão, né? Essa bagunça aí da cidade. E aí eles aproveitavam como? Atraindo clientes, né? Vendendo. Então, faziam promoções em lojas ao redor do estádio, na cidade inteira anunciavam promoções. E aí, para poder atrair, sabendo que ia ter muita gente na cidade, turistas, pessoas da cidade mesmo, iam para a partida de jogo, de futebol. Então, os comerciantes começaram a aproveitar isso. E aí começou a tradição de fazer promoções, de tentar lucrar na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. Então, por isso que começou na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, porque era para anteceder o jogo de futebol americano que viria no dia seguinte, no sábado, tá? Então, a princípio não tinha tanta ligação com o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. Tinha mais ligação com a partida de futebol que viria depois, que era isso que lotava a cidade. E aí começou essa tradição. Então, o termo Black Friday, que era usado para falar que a cidade estava conturbada, cheia, muita gente ia ter que trabalhar, que era um dia difícil, aí começou a ser usado pro lado bom, que era quando os comerciantes lucravam mais para fazer essas promoções, para
as pessoas que estavam na cidade. E aí que começou o termo Black Friday pro dia de promoções. E aí começou a ser popularizado mesmo na década de 80. Então, na década de 80 que começou mesmo o termo Black Friday para ser utilizado nessa questão aí de comércio, as promoções, para que o comércio pudesse lucrar mais. Desde a década de 80, então já tem 40 anos que temos a Black Friday nos Estados Unidos para poder ter esse dia aí de promoções. Muita gente passa o ano economizando, não compra certas coisas porque esperam as promoções. E realmente tem promoções muito boas, gente. É incrível. Eu amei passar a Black Friday lá nos Estados Unidos. É bem legal, bem divertido. Eu não pude chegar exatamente no horário da Black Friday porque eu estava trabalhando. Como assim? Eu trabalhava no Downtown Disney, que é um complexo da Disney, né? Um complexo de lojas e restaurantes da Disney. E eu trabalhava lá no segundo turno. Então eu trabalhava de 4 da tarde à meia-noite e meia. E a Black Friday começa à meia-noite. As lojas abrem os portões à meia-noite. Então esses vídeos que a gente vê aí na internet, do pessoal sair correndo, filas enormes, gente até sendo pisoteada, é verdade, tá? É verdade, acontece mesmo. Tem lojas que ficam com filas enormes, tem que entregar senha. Eu não vi essa confusão toda porque à meia-noite, quando abriu as portas das lojas, dos shoppings, eu estava no trabalho ainda, né? Então eu chegava em casa do trabalho 1 hora e pouquinho. Então eu só cheguei em casa, troquei de roupa, eu e as meninas que moravam comigo pegamos um táxi para poder ir pro Florida Mall. Não, primeiro nós fomos na Best Buy, que é uma loja enorme que vende muitos eletrônicos. Vende de tudo lá, né? Mas o forte da Best Buy é eletrônicos, né? Então eu comprei lá meu primeiro laptop. Eu pude comprar lá nos Estados Unidos. Eu já fui com essa intenção. Eu vou pegar Black Friday e eu vou comprar meu laptop. Foi com ele que eu fiz a minha monografia da faculdade. Ele existe até hoje. Eu estou lá com a minha mãe, mas ele existe e funciona até hoje. Enfim, eu fui com essa expectativa e foi muito bom. Comprei roupa, comprei sapato, enfim. Então, quando eu cheguei na Best Buy, eu cheguei já devia ser 1h30 da manhã, tava cheio, mas nem tanto, então não tinha fila para entrar. Depois que a gente fez as compras na Best Buy, nós fomos no Florida Mall, que é o shopping lá de Orlando. E aí nós fomos pro Florida Mall, tem várias lojas lá, tinha a loja da Apple, nossa, tinha uma fila imensa, tinha que pegar senha para entrar. E assim, foi muito legal ver isso. Eu achei bem divertido ver como é que é essa questão cultural deles. Realmente as lojas fazem promoções assim gigantescas. É claro que tem muita troca de coleção nova. Aí acaba que tem troca nesse período, né? Porque em seguida vai vir o Natal, então no fim do ano eles costumam lançar muita coisa nova. Mas é algo verdadeiro, tá? As promoções, os descontos, é algo de verdade. E também quando eu falei essa questão dos vídeos que a gente vê, Black Friday no Brasil, aí o povo tudo empurrando, saindo correndo, filas enormes, lotando as lojas, não é só no Brasil não, tá, gente? Lá nos Estados Unidos é desse jeito. Eu vi vídeos sobre o Canadá, a Black Friday no Canadá, e aí diz que o povo lá é um pouco mais contido. Eu não sei, eu não conheço o Canadá, então assim, eu sei do que me falam e do que a gente pesquisa na internet. Então eu não posso afirmar com toda a certeza de que realmente é perfeito a Black Friday no Canadá. Se alguém conhece o Canadá, conta aqui pra teacher. Me fala se o pessoal lá para fazer a Black Friday é mais tranquilo, porque os americanos não são não, tá? É igualzinho aqui no Brasil. Mas é claro que a gente não pode generalizar, né? Porque eu conheço, por exemplo, né? Eu moro aqui em Minas Gerais e eu morei na Flórida, lá nos Estados Unidos. E o Brasil é um país imenso e os Estados Unidos é um país imenso. Então, assim,
A gente tem diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes grupos dentro do país. Então, o que eu posso falar, o pouquinho que eu sei é que na Black Friday nós somos bem semelhantes, nós brasileiros e americanos. Aproveite essa Black Friday e aproveite com consciência, que é o mais importante de tudo, né? Então, aproveita aí bastante. Have a wonderful weekend. Tenham um maravilhoso fim de semana. Study. Não esqueçam de estudar, praticar. E aí a gente se vê na próxima aula aqui no YouTube. Mas eu vejo vocês lá no Instagram também, porque eu estou lá todos os dias dando conteúdos de inglês para vocês, ok? I see you in our next class. Deal? See you, ok? Bye bye!